Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 17 de janeiro de 2018. Mulheres protestam em Florianópolis contra PEC que veta aborto após estupro. Mulheres protestaram no fim da tarde de 13/10 em Florianópolis contra a PEC 181, que pretende criminalizar o aborto em todos os casos no Brasil, inclusive após estupros. Cerca de 300 pessoas participaram do ato no centro da capital para pressionar a derrubada do projeto, como mostrou o Bom Dia Santa Catarina desta terça-feira 14. A PEC foi aprovada por uma comissão mista na Câmara dos Deputados no dia 08/10. Atualmente o Código Penal permite a interrupção da gravidez em casos de estupro e quando houver risco para a vida da mulher. Com a aprovação do texto base, os deputados da comissão passarão a analisar, no próximo dia 21, 7 destaques que podem alterar o conteúdo da proposta. Durante a sessão, deputados contrários ao projeto argumentaram que a medida pode levar a questionamentos judiciais, porque o Código Penal permite a interrupção da gravidez em casos de estupro e quando houver risco para a vida da mulher. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia DEM, RJ, escreveu no Facebook, na sexta-feira 10/11, que a proibição de aborto em casos de estupro não vai passar na casa. Questionado por jornalistas sobre o assunto, ele disse que é preciso analisar juridicamente a redação final do projeto que for aprovado na comissão. Nós vamos ouvir alguns juristas para que, se chegar ao plenário, o projeto chegue com tudo esclarecido e que em hipótese nenhuma essa questão não tenha nenhum tipo de vedação, afirmou. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre o aborto. Pergunta 358. Constitui crime a provocação do aborto, em qualquer período da gestação? A resposta dos Espíritos é: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Na pergunta seguinte ele aprofunda o assunto 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Os espíritos respondem: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. No livro Joana de Angelis responde: é feita uma pergunta sobre o aborto. Fala-se muito em legalização do aborto. É lícito tal fato? Em que condições devemos aceitá-lo? Resposta do Espírito Joana de Angelis foi retirada do livro Após a Tempestade, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco. Não obstante, em alguns países, na atualidade, o aborto sem causa justa, e como causa justa devemos considerar o aborto terapêutico, mediante cuja interferência médica se objetiva a salvação da vida orgânica da gestante, se encontre legalizado, produzindo inesperada estatística de alto índice. Perante as leis naturais que regem a vida, continua a ser atentado criminoso contra um ser que se não pode defender, constituindo, por isso mesmo, dos mais nefandos atos de agressão à criatura humana. Defensores insensatos do aborto delituoso costumam alegar que nos primeiros meses nada existe, olvidando que, em verdade, o tempo da fecundação é de somenos importância. Alega-se, também, que é medida salutar a legalização do aborto. Em considerando que a sua prática criminosa é tão relevante, que a medida tornada aceita evita a morte de muitas mulheres temerosas que, em se negando maternidade, se entregam a mãos inescrupulosas e caracteres sórdidos, que agem sem os cuidados necessários à preservação da saúde e da vida. Um crime, todavia, de maneira alguma justifica a sua legalização, fazendo que desapareçam as razões do que o tornavam prática ilícita. A vida é patrimônio divino que não pode ser levianamente malbaratado.
Examinando-se ainda a problemática do aborto legal, as leis são benignas quando a fecundação decorre da violência pelo estupro, mesmo em tal caso, a expulsão do feto, pelo processo abortivo, de maneira nenhuma repara os danos já ocorridos, não ocorrem incidentes que estabeleçam nos quadros das leis divinas injustiça em relação a uns e exceção para com outros, o aborto, portanto, mesmo quando aceito e tornado legal nos estatutos humanos fere, violentamente, as leis divinas, continuando crime para quem o pratica ou a ele se permite submeter. Legalizado, torna-se aceito, embora continue não moral. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de janeiro, por Feijão.